Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Camila Mello e hoje a gente vai começar um pouco sobre o nosso estudo sobre a eletricidade. Então vamos lá? Pronto. Então pessoal, como surgiu a eletricidade? Quando a gente faz geralmente esse questionamento, muita gente pode achar que a eletricidade surgiu junto com as lâmpadas elétricas, né? As lâmpadas que a gente tem hoje nas mais variadas formas. E aí dizem, né, que Thomas Edison, em 1879, ele criou a lâmpada elétrica. Mas esse é um mito. O que foi que ele fez? Ele aperfeiçoou lâmpadas que já existiam. Por quê? Porque muitos cientistas queriam, naquela época, procurar uma fonte de luz, uma fonte de luminosidade, que fosse mais duradoura do que as velas, os lampiões, as lamparinas, as fontes que eles tinham na época. Então, o que aconteceu? Vários deles tentaram, de forma não muito bem sucedida, criar uma lâmpada elétrica. Só que essas lâmpadas não eram muito duradouras e acabavam sendo muito grandes. Então, o que foi que Thomas Edison fez? Lá no final do século XIX, em 1879, ele criou a lâmpada elétrica. A lâmpada que ele criou, finalmente, ela era mais durável, certo? E era mais fácil de se comercializar, por ser menor. Aqui a gente consegue ver uma imagem de um exemplo dessa lâmpada maior e uma menorzinha. Mas aí, como surgiu a eletricidade de fato, né? Existem alguns registros, né, que são os primeiros na humanidade, que lá antes de Cristo, muito tempo atrás, Tales de Mileto, ele pegou um âmbar. O que é um âmbar? A gente consegue ver nessa imagem uma pedrinha, é basicamente uma resina fóssil vegetal. Ele observou que se ele pegasse essa resina e esfregasse em couro de animais, em lãs, ele observou que se ele fizesse esse movimento de esfregar e depois aproximasse essa resina, né, essa pedra, de pena, de fios de cabelo e como se fosse pozinhos de madeira, ele ia perceber que essa resina ia atrair esses objetos como se fosse um ímã. E aí ele ficou intrigado, né, de que fenômeno era esse. Mas aí, apenas em 1600, com William Gilbert, o termo eletricidade ele surgiu. Então, eletricidade ele homenageou o âmbar, né, como realmente esses fenômenos começaram a aparecer, porque âmbar no grego significa electro. Então, daí ele tirou eletricidade. E aí, em 1730, né, o Stephen Gray ele percebeu que era possível eletrizar corpos. E aí, com essa observação dele, começou a surgir aí os termos condutor elétrico e isolante elétrico. Condutor elétrico seria um corpo que tem capacidade de conduzir eletricidade com facilidade. E isolante elétrico é o oposto, é um corpo que pode até conduzir, mas com muita dificuldade. Então, condutor elétrico a gente tem como exemplo, por exemplo, os metais. Metais são bons condutores elétricos. E isolante elétrico a gente tem como exemplo borracha, plástico, que não conduzem eletricidade muito bem. E aí, quando foi em 1750, mais ou menos, por volta desse ano, Benjamin Franklin, ele utilizou pela primeira vez os termos positivo e negativos dentro da eletricidade. Mas aí, né, quando a gente fala daquele experimento lá de Tales de Mileto com o âmbar, hoje a gente chama esse fenômeno de eletricidade estática ou simplesmente eletrostática. E aí trata-se de um fenômeno que vai envolver cargas elétricas em repouso. Mas aí como é que isso acontece, né? Como é que se dá esse movimento? Antes de a gente entender, de fato, essa troca, né? Essas cargas elétricas em repouso, vamos entender sobre a matéria. Toda a matéria ela é constituída por átomo. Toda ela sem exceção de nada. Tudo é composto por átomo. Que são partículas bem pequenininhas que a gente não consegue observar, nem a olho nu e nem de nenhuma outra forma. E aí esses elétrons, eles se dividem ainda em elétrons e prótons. Os elétrons, eles têm carga negativa, enquanto que os prótons têm carga positiva. A gente consegue ver nessa imagem aqui uma representação do que seria um átomo. Lá no meio, representado por aquelas bolinhas vermelhas e azuis, a gente tem o núcleo desse átomo. Lá dentro vão estar o quê? Os prótons, as partículas com carga positiva. E ao redor, representado ali por aquelas bolinhas escuras, certo? E aí, sempre em constante movimento, vão estar os elétrons, que são as partículas com carga negativa. Partindo disso, a gente pode pensar no seguinte. Os elétrons, eles podem se movimentar, mas os prótons, eles não se movimentam. Por quê? Porque eles ficam como se fossem guardadinhos lá dentro do núcleo, então eles não saem. Mas os elétrons, eles podem se movimentar de um corpo para outro, de uma matéria para outra. E aí,
Pensando nisso, a gente pode chamar um corpo de corpo neutro quando? Se a gente for pensar aqui nesse objeto. Esse objeto aqui, ele pode ter, vamos falar que ele tem 10 átomos, certo? 10 prótons e 10 elétrons. Vamos pensar dessa forma. E aí eu tiro daqui desse corpo, como ele tem 10 prótons e 10 elétrons, cargas iguais, ele é um corpo neutro. Mas aí se daqui eu tiro, vamos supor, 2 elétrons. Aí ele vai ter 10 prótons, que os prótons não se movimentam, e 8 elétrons. Então eu vou ter um corpo com excesso de carga positiva. Então eu vou ter um corpo positivamente carregado, certo? Mas aí se eu faço o contrário, se em vez de tirar dois elétrons, eu adiciono 2 elétrons, aí eu vou ter 10 prótons e 12 elétrons. Então ele vai ter um excesso de carga negativa. Então ele vai ser um corpo negativamente carregado. Então, a esse processo, né, de troca de elétrons de um corpo para outro, eu posso chamar de eletrização de corpos. Mas antes de falar da eletrização de um corpo, vamos pensar aqui no que seria a eletricidade. A gente falou, né, sobre as lâmpadas, como surgiu a eletricidade, mas não definiu de fato o que é eletricidade. A gente diz que a eletricidade é um fenômeno aí onde vai haver a movimentação de cargas elétricas. Então, desse modo, podemos dizer que a eletricidade é o movimento, ou seja, um fluxo de elétrons. Nessa imagem aqui, a gente pode considerar esse tubo amarelo, a gente pode considerar como sendo, por exemplo, um fio, certo? E essas bolinhas azuis, a gente pode pensar que são os elétrons se movimentando. Então, esse fluxo, né, esse movimento de elétrons passando aqui, a gente chama de eletricidade. Agora, voltando para a questão da eletrização dos corpos, né? Esse fenômeno ele pode acontecer de 3 formas principais. Primeira delas, por atrito, por indução e por contato. No primeiro exemplo, por atrito, a gente vai dizer que a eletrização de um corpo vai acontecer quando a gente esfregar um corpo contra o outro. E aí, nesse processo, vai haver a transferência de carga negativa de um corpo para o outro corpo. Exemplo. A gente vai fazer aqui rapidinho um exemplo básico do que seria. Aqui a gente tem uma bola normal, uma bola de festa. E aí eu vou fazer aqui, ó, um atrito. Vou esfregar essa bola nessa folha de papel. Fazendo esse atrito, o objetivo aqui é eletrizar essa bola. E aqui na mesa, a gente vai ter alguns pedaços de papel picado. Então vamos lá, eu eletrizei a bola, vou ver se eu consigo atrair esses pedaços de papel. Olha aqui, sem precisar encostar, os pedaços de papel eles ficaram grudados aqui na bola. Agora vamos ver do outro lado. O outro lado que não foi eletrizado, eu não consigo observar a mesma coisa. E aí, né, esse é o exemplo de eletrização de um corpo por atrito. O outro exemplo aqui é um exemplo de eletrização por indução. Baseia-se, né, basicamente no processo de repulsão e atração. Mas o que seria dentro da eletricidade a repulsão e a atração? Vamos observar aqui. A gente tem aqui 2 cargas iguais, 2 cargas negativas, certo? Qual a tendência dos opostos na natureza? A gente fala que quando 2 pessoas são iguais, elas se repelem. E quando são diferentes, elas se atraem. Então, os 2 elétrons, né, as 2 cargas negativas vão se afastar. A mesma coisa acontece se a gente tiver 2 partículas positivas. Se é igual, vai se afastar. Mas no exemplo de baixo, a gente vai ter uma carga negativa com uma carga positiva. E qual vai ser a tendência natural delas? Se atraírem, porque os opostos eles se atraem, certo? E aí, voltando para o exemplo da eletrização por indução, um exemplo muito comum que a gente tem aqui são os raios e relâmpagos do nosso dia a dia. Como que isso acontece? A gente lembra que a gente falou, né? Vai haver aqui, basicamente, nas nuvens, a nuvem ela é o quê? Ela é composta de matéria, ela existe, eu consigo observar. Então vai ter carga positiva e carga negativa, certo? E aí o que vai acontecer? Lá na nuvem vai ter atrito entre as partículas de água, entre a poeira que pode estar lá, grãos de areia, tudo isso que vai estar presente. Esse atrito vai fazer com que haja uma polarização de cargas, ou seja, vai ficar cargas positivas em cima das nuvens e cargas negativas embaixo, certo? Partindo disso, o solo, o chão ou as árvores, tudo que está abaixo das nuvens também é composto de matéria. Então também vai ter carga positiva e também vai ter carga negativa.
ok? E aí vai haver aí uma polarização, o que é como a gente falou que os opostos se atraem, no solo, as partículas negativas que estão lá na nuvem vão fazer com que as partículas positivas do solo fiquem em cima e as negativas fiquem mais abaixo. E aí essa atração vai acontecer, né, entre as partículas positivas do solo ou de uma árvore, vamos dizer assim, e as partículas negativas que estão na nuvem. E aí essa atração vai começar a acontecer, até que vai ficar tão forte que vai haver uma descarga elétrica, ou seja, esse excesso de elétrons que ficou lá em cima, que estava nas nuvens, vai descer e se atrair com as partículas positivas que estavam no solo, que pode estar numa árvore, pode estar na água, certo? Então aí é essa atração. Por isso que a gente diz que o raio tem eletricidade, porque tem esse fluxo de elétrons indo da nuvem até o chão. E aí a gente tem também o tipo de eletrização por contato, certo? Baseia-se no conceito de um condutor elétrico. E aí a gente vai voltar lá para aquele conceito que a gente viu no início. Quando é que um corpo ele é um condutor elétrico? Quando ele tem facilidade de conduzir eletricidade, certo? E aqui nesse tipo de eletrização, o que é que vai acontecer? Vamos ver um exemplo para a gente entender. Um carro parado no estacionamento, por exemplo. Aí, esse carro fica lá parado por muito tempo, num dia seco. Aí o vento, com as partículas da poeira, vão acabar entrando em atrito com aquele carro e vão acabar eletrizando a superfície, pode ser a superfície metálica dele. E aí uma pessoa, depois de muito tempo, vai tentar abrir aquele carro, pode levar um pequeno choque. Não um choque muito grande, mas vai levar um choque que vai sentir aquela eletrização que ficou ali. E aí, como o nosso corpo também é um condutor elétrico, tanto que quando a gente coloca o dedo na tomada a gente leva um choque, aí a gente pode sentir esse efeito. Mas aí a gente vai voltar um pouquinho na aula para a parte de eletrização de corpos e ver mais um exemplo sobre atrito, certo? E também a gente vai ver aqui, ó. Eu vou eletrizar com essa folha de papel esse canudo. Então a gente vai fazer aqui, ó, um movimento para gerar uma eletrização do canudo com a folha do papel a partir do atrito. E depois disso a gente vai tentar movimentar esse outro canudo que está aqui, sem que a gente precise encostar nele. Então, ó, eletrizei esse canudo aqui com a folha de papel e agora, ó, sem tocar no canudo, a gente vai observar que ele está se movimentando, sem precisar encostar. Eu não estou tocando no canudo, mas ele faz um movimento. Vamos tentar eletrizar mais um pouco para a gente observar melhor. Aqui, ó, ele vem, ele atrai muito. Por quê? É um exemplo, né? Eu eletrizei esse canudo e aí ele consegue atrair o outro canudo que estava aqui embaixo, que é um corpo neutro. Partindo de tudo isso, por hoje é só e até a próxima aula.